Começou. Agradecemos, portanto, a paciência de vocês e a interatividade. Agora chega o momento em que cada um dos nossos convidados vai poder expor os conceitos dos seus segmentos religiosos sobre a adoção de órgãos. É o momento de compreender esse gesto a partir de uma nova perspectiva. Mas antes, gostaríamos de ouvir o grupo, o profissional de cada área, por exemplo. Vamos começar a falar com o Dr. Matheus sobre uma breve apresentação. Não, pode ficar. Por exemplo, uma oportunidade de uma atuação de órgãos, Dr. Matheus. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Liga o microfone. Cuidado que você está ao vivo. Cuidado que você está ao vivo, não baixa a câmera. Tenta segurar no enquadramento, assim. Se é a câmera, esquece, vai ser. Ixi, a gente vai precisar de alguém para... Então, esse tema é dedicado à doação de órgãos. E gostaria de dizer que eu me sinto muito honrado em participar da nossa equipe do Hospital Civil. Então, assim, é uma equipe muito entusiasmada. A gente diz assim, para o hospital inteiro, para todo mundo, mas é uma equipe que gosta de trabalhar, o pessoal se dedica muito nessa área, nessa atuação. Então, eu agradeço muito a nossa equipe, não vou falar de ninguém, mas todo mundo é importante nesse processo de doação de órgãos. Hoje vão ter discussões e debates e tirar dúvidas, eu acho que isso é muito importante. Então, como eu sei que tem bastante alunos aí, vocês só em rápido minuto, nós estamos falando de doação de órgãos, então nós precisamos definir a vocês para a doação de órgãos, seja ver a morte encefálica. Então, rapidamente, só para definir o que é morte encefálica. Morte encefálica é um termo muito bem já definido pela Constituição, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, é uma situação bem embasada. E o que é morte encefálica? Antigamente chamava de morte cerebral. Morte encefálica é quando o encéfalo, que é a parte mais nobre do cérebro, deixa de funcionar. Quais são as causas dessa morte encefálica? São várias causas. As principais dos jovens são traumatismo encefálico, trauma craniano, hematomas e sacramentos importantes, os AVC, derrame, os pacientes pós-parada. Então, são várias ações. E existe um processo aí, e para isso existe essa comissão do Hospital Acidório, para isso existe a OPA, do Fernando, essa central das relações, que todos nós agimos juntos para definir em qual paciente está em morte encefálica. Então, existe todo um protocolo para chegar à definição do que é morte encefálica. E o Brasil é um dos países do mundo mais rigoroso nessa parte, nessa função de morte encefálica. Mais rigoroso, inclusive, que os Estados Unidos. Nós seguimos um protocolo bem rigoroso. E tem que ser assim, a gente não pode chegar para a família, está com a sua um filho, a família, nós estamos num estado extremamente doloroso, e falar assim, eu acho que o filho está em morte encefálica. Não tem isso de achar. Porque uma vez chegado ao diagnóstico de morte encefálica, é uma situação, segundo vocês terem uma situação sem volta. Ninguém que está em morte encefálica volta a viver de asas. Não é um coma profundo, é morte encefálica. E são vários critérios para isso. São critérios clínicos, são feitos exames e, por último, são exames de imagem, o Doppler ou a arteriografia. Depois, feito o diagnóstico de morte encefálica, é feito dado o diagnóstico para a família e depois é feito a abordagem para a família. Se a família concorda nesse gesto
de amor e de caridade e doar os órgãos daquela pessoa para várias pessoas que estão aí na fila de espera com órgãos, seja coração, pulmão, rins, fígado e etc. E esse é um momento muito importante nesse processo todo, que é a entrevista com essa família. E aí envolve várias questões, né, uma situação muito delicada. E a gente sabe que são várias as pessoas que estão em morte cefálica e nem todas a gente consegue viabilizar a doação de órgãos, por vários motivos. Pelo próprio paciente que fica com a pressão baixa, por logística, depois eu vou comentar sobre isso, do transporte dos órgãos. E uma das recusas que pode haver é a recusa familiar, às vezes é o não entendimento do que é morte cefálica, e às vezes pode ser ligado, algumas vezes, à questão religiosa. Por isso, hoje nós estamos aqui para, entre outros assuntos que podem surgir, debater esse assunto, né, a questão religiosa e a doação de órgãos. Então, era só isso que eu queria falar, depois a gente vai comentar mais alguma coisa. Muito bem. Doutor Matheus, daqui a pouco volta a falar de acordo com o desenvolver das questões, que também serão divididas com vocês que estão na plateia e o pessoal pode participar também. Nós vamos agora estender esse momento também para o perguntar, para falar sobre como é que é essa integração da central a partir de Londrina e como é que a luz da religião se vê também, ao mesmo tempo que possíveis dificuldades, por outro lado, uma grande atitude, fortalecer para que de fato possa haver uma tendência maior à causa pela doação de órgãos. Como é que a central vê isso, por exemplo? Bom, primeiramente, boa noite, eu sou um dos enfermeiros que compõem a OPO, esse nome meio complicado, né? Mas é uma organização de cultura de órgãos, a base da nossa única Tentar posicionar ele aqui, fica quietinho. regional. Nós somos macro-região, então a gente trabalha com 5 regionais de saúde e fazem parte dessas 5 regionais 97 municípios, mais ou menos 1.970 e poucos mil habitantes. Hoje nós temos 23 hospitais que têm CIDOT, ou seja, tem comissão interhospitalar atuante, e nós trabalhamos direto com essas comissões. O serviço nosso é atuar junto da CIDOT. Aonde num hospital que não tem a CIDOT, a gente pode atuar, e num hospital que tem a CIDOT, como aqui em Apucarana, o Hospital da Providência, a gente atua juntos, nós somos um parceiro. De que momento? Todo dia, o pessoal do hospital tem que mandar um relatório para nós, dizendo assim, quais os pacientes estão UTI, quais os pacientes estão graves, e quais desses pacientes podem evoluir para a morte cefálica. Então, é um monitoramento, a gente acompanha isso e já vai monitorando. Se tem algum paciente que eles suspeitam que vai entrar em morte cefálica, eles avisam a gente desloca até o hospital para poder começar a fazer uma avaliação junto. Somos parceiros. Então a gente vai conversando, vai avaliando esse paciente e ajuda no que for necessário. O Carana, por exemplo, para fazer um exame de imagem para o diagnóstico de morte cefálica, nós temos que trazer um médico de Londrina para cá ou um médico de Maringá. Nós que viabilizamos isso. Então a gente avalia o paciente, se o paciente tem realmente os requisitos para morte cefálica, a gente viabiliza que esse médico venha até aqui ao hospital para concluir esse tipo de exame. Todo o tempo, todo esse processo nós estamos acompanhando. Desde quando o hospital chama a família para conversar, a gente participa desse primeiro contato com a família, para entender se a família está entendendo o que é morte cefálica, pelo menos assim, o que é a gravidade do paciente, o que o paciente está na UTI, está evoluindo com uma gravidade irreversível. Após todas as etapas do protocolo realizadas, um diagnóstico fechado, o Dr. Matheus daí já falou, entra o momento da entrevista. É lógico que a entrevista familiar é realizada naqueles casos que podem doar órgãos. Existem casos que são contraindicados, né? Existem as contraindicações que a gente avalia de casos que não pode, dependendo da idade, dependendo da doença que levou à hospitalização. Se esse paciente não se enquadra nisso, ou seja, ele é um potencial doador, nós participamos junto com a CIDOT do processo da entrevista, até para ser parceiro ali e tentar esclarecer alguma dúvida que a família tenha neste momento, e num processo depois de tudo documentado, se tudo registrado, se tudo é muito registrado em documentos, a gente avalia se não tem alguma informação que está errônea,
é encaminhada para a central estadual, que é em Curitiba, e a central estadual roda a lista, que é o que a gente chama de ranking, que é saber aonde tem receptor para aqueles órgãos que a família doou. Nesse processo entra uma equipe tentando fazer logística, que é um negócio muito complicado, porque às vezes, por exemplo, eu tenho uma equipe do fígado, um potencial que pode doar fígado, que pode doar pulmões, que pode doar rins, que pode doar coração, que pode doar pâncreas, que pode doar intestino. Só que essas equipes não estão aqui, elas não estão em Apucarana, elas não estão em Londrina. A gente tem que fazer com que essas equipes cheguem aqui no mesmo tempo. Às vezes essas equipes não são nem do Paraná, às vezes o coração sai para São Paulo, um pulmão sai para Porto Alegre, o fígado sai para Curitiba, o pâncreas sai para o Rio de Janeiro. A gente tem que fazer uma logística para que todas as equipes cheguem aqui ao hospital no mesmo momento que essa cirurgia aconteça simultânea. Para isso a gente tenta fazer, a gente tem como os parceiros as empresas aéreas, todas as empresas aéreas comerciais transportam as equipes hoje sem custo nenhum. A gente tem, lógico, limite de passageiro por aeronave, transporta os órgãos depois de doado. Todos os órgãos doados em companhias aéreas não tem custo nenhum, sempre é transportado. Ele é transportado sob a guarda do comandante da aeronave, tem prioridade de pouso e decolagem. Hoje a gente tem um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, que sempre está disponível quando a gente precisa para alguma doação. Lógico que não sei se são 2 ou 3 aeronaves para o Brasil inteiro, assim, nem sempre está disponível para Londrina, mas quando a gente precisou, outro dia a gente estava numa captação, a FAB trouxe uma equipe 2 horas da madrugada do Rio de Janeiro. O próprio estado do Paraná conta também com aeronave. A gente também, quando precisa trazer as equipes do estado, a gente traz as equipes do estado com aeronave própria. A gente também usa voo comercial para isso, e fora os outros veículos de transporte que a gente tem, que são carros oficiais, a gente pode usar táxis, a gente tem parceria com a Secretaria de Saúde aqui do município de Apucarana, que sempre nos ajudou quando a gente precisou, enfim. Então, para esse momento, para acontecer o momento da retirada, então entre a doação e a retirada tem algumas horas que são importantes. A gente trabalha em parceria direta com o hospital, porque também existe um processo de manutenção hemodinâmica. Esse paciente vai se perder, ele começa a se deteriorar com o tempo. A gente pode ter pacientes que têm parada cardíaca e aí a gente perde os órgãos. Essa seria a função principal do nosso trabalho. E é lógico, assim, esclarecer as dúvidas para a população, conversar com as famílias sobre o processo em si da doação, o porquê doar. Quando as famílias nos dizem, eu não quero doar, a gente sempre pergunta, mas por que não quero doar? Um dos motivos que aparece é a religião. Né? Não quero doar porque a minha religião não permite. Está mais ligado a uma fuga da pessoa quando ela responde isso, porque alguns realmente ela vem com argumento, mas na maioria é assim: eu não sei o que meu ente querido que faleceu, qual era a vontade dele. Então, se ele estivesse aqui, então a pergunta nossa sempre é: mas e se ele estivesse aqui agora? Se ele pudesse responder, o que ele acharia disso? Então, a gente tem meios para a gente ir contornando a situação, para tentar elucidar as dúvidas desses familiares. Lógico que existem aqueles que não vão doar, que não são doadores. A gente tem elencado alguns motivos, mas as estatísticas mostram que 64% da população ela é a favor da doação. Isso é uma estatística, isso é muito bom. Então, se a população é a favor da doação, por que a gente às vezes encontra em algumas instituições um índice de recusa de 70%? Talvez por desinformação do profissional que está lá na ponta e não saber lidar com a situação, não saber lidar com essas famílias, não saber conversar, não saber esclarecer, não saber procurar, às vezes, uma ajuda religiosa. Às vezes a gente tem que solicitar a presença de um padre, de um pastor, de um companheiro espiritual para tentar ajudar, para elucidar essa família. Às vezes a família precisa disso. Então, a função nossa da OPA, em parceria com a CIDOT, porque a gente não existe nada sem a CIDOT, e a CIDOT ela está dentro dos hospitais, porque os hospitais não são nossos, os hospitais são da CIDOT, eles estão lá dentro. Então a gente tem muito essa parceria, então a gente trabalha junto. A Grade que estou olhando para ela lá, e ela sabe bem disso, né? O Dr. Matheus, enfim, o pessoal que está aqui, não vou ficar falando todos, não vou esquecer alguém, eles vão pegar no pé, porque assim, são realmente parceiros mesmo. E é lógico, tem as famílias também que, na maioria das vezes, naquele momento de muita dor, no momento de muito sofrimento, naquele momento que eu digo assim, que para quem perdeu um ente sabe o que é, e eu tenho uma definição porque eu perdi um ente, é aquele momento onde você tira o chão, você não sabe aonde você pisa, ter forças
para poder dizer sim à doação de órgãos. Mais perguntas depois da prova. E era isso, acho que eu tinha que falar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta depois, acho que a gente responde. Muito obrigado, Fernando. Vamos agora passar as perguntas a Maria Aparecida, que é do Grupo Mensageiros da Paz, aqui de Apucarana, Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Nós vamos aqui dizer que nós fizemos o convite, também a comissão fez o convite para o grupo da comunidade também Testemunhas de Jeová, que sempre tem um emblema quando se fala em doação de órgãos e transplantes, sempre que tem essa questão, quando se fala em transplante, se lembra realmente também dessa religião. O ano passado eles se fizeram presentes, dessa vez não puderam estar presentes, mas muito embora estão à disposição de quem quiser tirar qualquer dúvida a respeito deste assunto. Não é como dizem, mas também não é como pode se pensar assim tão simples, da forma deles. Por isso a gente quer saber como que vocês do Grupo Espírita de Apucarana veem essa questão à luz do transplante. Boa noite. Com muita alegria que nós viemos dar a nossa participação nesse evento por algo tão importante. A doutrina espírita, nós temos que falar um pouquinho dela, né? Os princípios básicos da doutrina espírita é a existência de Deus, a existência e a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. E norteando tudo isso, nós temos Jesus como nosso modelo de roteiro e guia para a nossa evolução. Nós estamos aqui numa escola em aprendizado. E todas as oportunidades que nós devemos aproveitar para isso. A doutrina espírita também nos fala de uma lei do progresso, como uma lei natural e uma lei divina. E a ciência vem nos mostrar a cada dia essa evolução. Tanto é que nós chegamos nesse transplante de órgãos que pode dar uma sobrevida àqueles que assim necessitam. Portanto, nós somos a favor da doação de órgãos, sim, porque a nossa consciência é de que após a morte do corpo ele não vai servir para nada, mas ele vai poder servir os nossos órgãos saudáveis de acordo com o critério de seleção que também a nossa medicina faz. Ela vai poder fornecer uma sobrevida a um ente querido de alguém. Aquele nosso ente querido que partiu, nós não podemos fazer mais nada por ele, mas as suas partes úteis poderão servir sim. Então a doutrina espírita, ela é a favor da doação de órgãos. Existe uma associação aqui no Paraná chamada Associação dos Divulgadores Espíritas. Eles têm uma campanha permanente de doação de órgãos. Inclusive eu entrei em contato com eles para ver se a gente conseguia a cartilha, que falou tudo isso que o Dr. Matheus falou, e mais uma estatística muito interessante a respeito de até que muitos espíritas também não são doadores, exatamente por problemas particulares, íntimos de cada um, mas mostrando o quanto ainda tem-se por fazer para se conscientizar, porque doar órgãos que não serão mais úteis é um ato de amor. E Jesus foi o exemplo maior que nós tivemos aqui na Terra de doação. E nós não precisamos, nós espíritas não podemos e não devemos ter medo de doar aquilo que não vai servir mais para nós, mas que poderá servir para aqueles entes queridos e amados. E também, não vou entrar no mérito aqui do doador, né, porque ele sabe muito bem, mas a gente sabe como muda a vida daquele que recebeu uma nova oportunidade de continuar, uma sobrevida, de estar, de se melhorar, de poder aproveitar essa oportunidade, como nós falamos, dessa escola bendita, de estarmos aqui aproveitando ao máximo essa nossa oportunidade. Acho que em linhas gerais seria isso que eu teria para falar, mas estou aberta a perguntas, se eu der conta de responder. Muito obrigado, Maria Aparecida. Vamos agora ouvir o pastor Otoniel, também a respeito desse assunto, como é que a sua igreja vê a luz da fé, também como é que os seus fiéis veem também essa questão do transplante, essa questão da campanha, né, em prol da doação de órgãos, pastor.
Boa noite aos que estamos aqui na mesa. Boa noite, seleto auditório. Nós estamos, neste momento, bastante à vontade, porque é algo que é uma paixão minha. O Padre Lino está aqui. É uma paixão minha essa questão de fazer algo para alguém. Alguém disse assim: quando eu se tornar tu, todos seremos nós. Então, quando o eu se desmanchar no nós, ele passa a comunicar vida e vida em abundância. Eu vou contar uma pequena história para fundamentar a parte teológica que nós cremos. É o seguinte: um certo comerciante abriu a sua loja de manhã, um sábado, loja de joias finíssimas. Ele esperando o primeiro freguês. Esse que já foi comerciante, a gente tem isso. Qual será que vai ser o primeiro freguês? De repente apontou a menina na distância, descalça, com a sua sainha rasgadinha, o rostinho de uma menina bem simples, humilde. Ele já pensou: será que essa menina vai entrar na minha loja? Essa menina chegou e entrou. Falou: não é possível. A menina começou a olhar na vitrine: será que vai escolher alguma joia? E a menina escolheu a joia mais bonita, e disse, era um colar, e disse para o comerciante: senhor, tire essa joia aí, embrulha em papel de presente. Ele falou: piorou a situação. Como é que essa menina vai pagar? Isso é muito caro, mas tudo bem, ela é uma freguesa. Embrulhou. Olha, falou para ele, este presente eu vou dar para minha irmã. Quando eu nasci, minha mãe morreu. Minha mãe morreu no parto. E quem me criou foi a minha irmã. É a minha mãe. E hoje é aniversário dela. Eu quero surpreender a minha irmã com um presente. Terminou de falar certinho, contou a história. Ela desatou da salinha uns nozinhos com moedas. Foi tirando e colocando as moedas em cima do bolo. 1, 2, 3, 4. Quando deu assim moedinhas, ela olhou para o loja e disse: pá! Tudo pá! Ela falou: o quê? Pá! Ela pegou e disse: olha. Mas foi eu estou pulando para você. Mas que? Você deu um presente, você me criou, você me abraçou, você me deu calor, você me deu vida, chorando de alegria. Tudo bem, mas você não tem dinheiro, vamos aproveitar. Pegou a irmãzinha pelo braço e foi lá no carro. Chegou lá, a polícia estava lá e tinha mais algumas pessoas. Olha, fiquei com o meu presente, minha irmã não tem dinheiro para comprar e para pagar esse presente. O dono da loja disse: ela comprou e pagou. Como? Ela roubou dinheiro. Ela pagou com dinheiro. Aí tinha mais alguns fregueses ali que assistiam a cena. Falaram: não, realmente a menina pagou. Daí pagou com o quê? O homem disse para a irmã: ela pagou tudo que tinha. Ela deu tudo o que ela tinha. Meus irmãos, minhas queridas, autoridades aqui do hospital, eu quero dizer uma coisa: a essência de Deus é amor. A essência de Deus é amor. Por isso que diz: Deus é amor. Até o nome Deus não qualifica bem a divindade. O que qualifica a divindade é amor. E na palavra grega existe a palavra ágape,
expressão das mais profundas, disse assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não só doou o Filho para a humanidade, é o verdadeiro doador. É o verdadeiro doador. E nós precisamos aprender a doar como Deus fez. Esse amor que estende o braço, esse amor que aquece a mão do próximo, esse amor que passa a vida. Olha, eu não tenho nada de dizer aqui. A minha igreja, a Dividida Brasil, é favorável à ação de ordem e aconselha. Pensa os queridos companheiros que aqui estão, alguém está vivendo e ganhou um coração. Então, como pastor, eu fui em muitos velórios. Aliás, todos que eu posso ir, né? Fui em velórios. Eu fui no velório em Araponga, eu morei muito tempo em Araponga, o Matheus sabe disso. Morei muito tempo em Araponga, eu fui no velório e fiquei uma temporada, o senhor sentado perto de mim assim, me abraçou e disse assim: pastor, você está lembrado de mim? Eu falei: eu não lembro o nome. A gente tem outra pessoa, mas não lembro o nome, né? E eu falei: mas quem é o senhor? Eu sou aquele que recebi um coração novo. Ia morrer por conta dos meus filhos. Criei os meus filhos porque alguém me deu o coração. Eu sou favorável contigo aqui. Desafio a todos a pensar seriamente nesse ato, nesse amor sacrificial de dar a própria vida, o próprio coração, para viver, para dar vida aos outros. Deus nos abençoe. Obrigado, obrigado. Estamos nos felizes, né? Bom, vamos agora com também o pronunciamento para mim, professor, e para a Nossa Senhora de Fátima, do João Paulo, também sobre a religião católica, o que a igreja pensa a respeito disso, e que principalmente a igreja como professor e como também é pastor lá da sua comunidade. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Quero agradecer em especial o convite do Hospital da Providência, também que estão organizando, né? E assim, primeiramente lembrar que a Igreja Católica, assim como as outras religiões, certamente, ela tem uma doutrina antiga, sólida, extensa, profunda, e segura sobre a questão da doação de órgãos. E isso está dentro da igreja daquilo que nós chamamos de teologia moral. E na teologia moral católica, a respeito da doação de órgãos, eu fui olhar a história da igreja e eu descobri que lá no ano 365 depois de Cristo existiam dois santos, Cosme e Damião. Não eram os bichos médicos. Eles eram médicos e esses caras, diz a história, foram os primeiros que fizeram transplantes, né? Fizeram transplantes na história do Ocidente. Tinha um escravo antigo deles, morreu, e tinha um fiel deles, que além de médicos, santos, depois viraram deputados. Eles fizeram o primeiro transplante, uma perna do escravo meio antigo para um fiel branco. E aí conta a história, uma lenda que o cara ficou com uma perna branca e outra perna negra e saiu caminhando. Né? Isso lá pelo ano 365 depois de Cristo. Apenas para dizer, né, que é antiga a história dos transplantes e também de doação. Que uma coisa ligada à outra, doação e mas eu gostaria de lembrar que quando a igreja fala de doação de órgãos, ela fala sobre três perspectivas: sobre a perspectiva ética, sobre a perspectiva técnica e sobre a
teológica. A igreja nunca vai dar uma opinião acerca da doação de órgãos se ela não levar em consideração a opinião dos médicos, a opinião técnica. Só que a igreja não leva em consideração só a opinião técnica. Ela vai levar em consideração também a questão ética. Porque às vezes pode ser possível do ponto de vista técnico, mas não é possível do ponto de vista ético. E muitas vezes não será do ponto de vista técnico, mas não será do ponto de vista ético e nem teológico. Então ela vai trabalhar sempre sob essa perspectiva. Ela vai dizer da doação de órgãos, levando em consideração o aspecto técnico, o aspecto ético e o aspecto teológico, religioso. Apenas bem brevemente, sobre o ponto de vista ético, a igreja vai sempre aprovar a doação de órgãos quando a doação de órgãos respeitar alguns princípios éticos. Aí ela vai ser sempre a favor. Vocês poderiam perguntar para mim assim: quais são esses princípios éticos? Bem rapidamente. O primeiro princípio é o princípio do respeito à liberdade. Isso para o transplante de órgãos ou para a doação de órgãos intervivos. Quando as pessoas ainda estão vivas, a igreja diz que uma pessoa, quando ainda está viva, o órgão pode ser doado, claro, aqueles que podem ser doados, mas isso só vai ser aceito, só vai ser válido para a igreja se for respeitado a liberdade do doador, chamado consentimento, né? Ele deve ser livre. Ninguém pode ser obrigado a doar nada. Se não for obrigado, é aceito, é abençoado essa doação. Depois, um outro princípio, o respeito ao consentimento. O consentimento tem que ser afirmativo. A pessoa tem que dizer que ela quer doar. Além de respeitar a liberdade dela, ela tem que dizer isso explicitamente. Feito isso, né, certamente não haveria nenhum problema ético. E com relação à doação depois que se morre, a igreja diz que toda doação de uma pessoa que já faleceu será tida como abençoada, desde que a família possa consentir. Seria não ético fazer ou colocar-se a questão da doação sem respeito, sem o consentimento da família. Então, respeitando esses princípios, seria certamente uma doação abençoada segundo a igreja. Depois, um outro princípio, que numa doação de órgão, por exemplo, no caso de intervivos, que essa doação nunca signifique, por exemplo, o comprometimento integral da saúde física do doador. Isso é uma questão de ética para a igreja. E depois, um outro princípio ético que faz com que a doação seja abençoada para a igreja é se a doação não for pautada pela questão comercial. A questão da venda e da compra de órgãos. Se for feito nesses parâmetros de venda e compra, isso não é e nunca será abençoado e nunca será permitido. Respeitadas essas questões éticas, a igreja não vê nenhum problema em doação de órgãos. Então, para que uma doação de órgãos seja abençoada na igreja católica, ela precisa respeitar os parâmetros técnicos e ela precisa respeitar os parâmetros éticos. E são esses os parâmetros éticos, os princípios éticos. E bem rapidamente, os princípios religiosos que a igreja leva em consideração para dizer que uma doação de órgão é abençoada, são princípios que a gente vai interpretar da palavra. A Bíblia, se você pesquisar ela de cabo a rabo, ela não vai dizer nada sobre doação de órgãos. Nada. Assim como ela não vai dizer nada se eu posso andar de avião ou não. Assim como ela não vai dizer nada se eu tenho que sentar nessa cadeira ou naquela cadeira, enfim. Tem muitas coisas que não vai ser dita na Bíblia. Principalmente porque são coisas, problemas do mundo de hoje que não era do problema da Bíblia. Na época em que a Bíblia foi escrita, não existia doação de órgãos. Então não tem nada na Bíblia sobre doação de órgãos. Agora, porque não tem nada na Bíblia, como que deve se comportar então um católico em relação à doação de órgãos? Aí é uma questão que
é uma questão de você usar, como a gente costuma dizer, de uma interpretação que nos leva a entender a doação como um ato de amor. E isso é exatamente a primeira coisa. Vamos pegar o exemplo como o pastor colocou, como alguém já colocou aqui. Quer ato de amor maior de doação do que a doação do próprio Cristo, que doou a vida inteira para que nós fôssemos salvos? Doar é um verbo que está no ser de Cristo. Cristo é um ser doador. Ele doa para a vida. Inúmeras vezes Jesus no Evangelho faz questão de dizer para mim: eu sou o Deus da vida, e da vida em abundância. O que é a vida em abundância? Uma vida com qualidade. Portanto, se eu posso doar para que o outro tenha não uma vida mequetrefe, não uma vida com menos qualidade, mas se tem um irmão meu, que para ele ter uma vida com mais qualidade, ele precisa de um órgão meu, que eu possa dar para ele, ainda vivo ou pós-morto, para que ele tenha mais vida, para que ele tenha vida com mais qualidade, por que não fazer isso? Se Deus, Jesus Cristo, é o primeiro que diz que Ele é o Deus da vida e da vida em abundância, portanto, vida com qualidade. Então não há, certamente, mesmo não havendo nada na Bíblia sobre doação de órgãos, certamente a Bíblia nos inspira a incentivar a doação. Lá em São João, capítulo 15, versículo 13, a palavra diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Nenhum amor é maior do que este. E para encerrar, eu gostaria de lembrar o seguinte, lembrar que a doação é uma questão de discernimento espiritual. Trata-se de um amadurecimento espiritual do ponto de vista religioso. Obviamente, como tudo mais, por não se tratar de algo explicitamente determinado na palavra de Deus, a doação de órgãos, como certo ou como errado, não tem como eu responder isso a partir da Bíblia. O cristão deve ter um exercício de buscar saber qual é a vontade do Senhor para a situação específica. Ele tem que pedir sabedoria, ele tem que pedir discernimento. A Bíblia não é um livro de regras que nos ensina tudo, mas naquilo que ela não nos ensina, é preciso que a gente aprenda a fazer discernimento. É para isso que o Espírito Santo existe, para fazer a gente fazer discernimento, para fazer a gente ter bom senso, para fazer a gente entender que mesmo não estando escrito na Bíblia nada sobre doação de órgãos, é bom que eu tenha discernimento e bom senso e sabedoria para ler a palavra nas entrelinhas. E nas entrelinhas da palavra está claro que o nosso Deus é o Deus da vida, de toda e qualquer forma de vida. Amém? Vamos agradecer aqui ao Padre Lino e a todos que falaram conosco agora, na luz das suas convicções religiosas. Também agradecer àqueles que também estão nos acompanhando aí pela internet, aos internautas que também estão acompanhando nesse momento pelo Facebook, que são convidados também a interagir. Podem também falar aí as suas perguntas, enfim, as suas opiniões a respeito desse assunto. Pessoal aqui parabenizando muito o Padre Lino, também concordando com o que disse a Maria Aparecida, aliás, com o que todos disseram, também o pastor e também os enfermeiros que são pela causa, Então, o povo corporativista, enfermeiro é impressionante, coisa de louco. Então, eu fui para as ruas, vamos abrir uma janela agora lá para a Praça Rui Barbosa, e perguntei para algumas pessoas se elas são contra ou são a favor. Poucas pessoas, algumas opiniões. Mas em poucas pessoas já deu para ver opinião divergente, inclusive entre famílias. Imagine vocês, numa casa onde a filha, que é do serviço de saúde, ela é a favor, e a mãe é contra. Aí no final, claro, em off, eu brinquei assim: então você tem que torcer para a tua filha ir primeiro, Porque aí você, se você for, a tua filha vai doar os seus órgãos, porque ela é a favor, e é a família que decide. Enfim, vamos ouvir o que as pessoas acham a respeito deste assunto, antes do Alexandre, que é um bitransplantado, duas vezes, Tritransplantado.
antes dele falar com a gente, o que nas ruas de Apucarana o povo acha a respeito do transplante. Juan, é com você, vamos assistir um telão, se vocês puderem virar para assistir lá rapidinho, é muito breve, 5 minutinhos, a gente já consegue assistir isso aí rapidinho. Vocês são a favor ou contra a doação de órgãos? Sou a favor. A favor. Por que você é a favor? O que você ouviu? O que fez com que você ficasse a favor? É só porque é uma causa humanitária que você faz isso, então, realmente para ajudar as pessoas. Que realmente, além de salvar várias vidas também, tem, como diz, aquela ação solidária também. E nada mais justo do que uma humildade, né? Vamos dizer que é um ato. Você acha que é um ato de humildade? Exato. Tanto a família quanto daquela pessoa que Exatamente. sabe que não precisa mais de documento. Hoje é a família que decide, né? Sim. Vocês procuram deixar isso claro em casa? Sim, eu creio que sim. Todos são bem informados que é claro, né, a doação de órgãos. Vamos aplaudir aí as pessoas que participaram com a gente, por favor, porque eles estão nos assistindo agora também ao vivo pelo Facebook e deram essa opinião. Vocês entenderam? Mãe e filha. A mãe é contra, por pura falta de informação. E a filha, que é formada no assunto, ainda não conseguiu convencê-la. Mas entrou naquilo que o padrinho falou, da questão de que não pode ser obrigado, a coisa tem que ser realmente por consenso. Eu acho que antes da gente passar para o Alexandre, Mateus, vamos tirar essa dubiedade aí dessa questão da morte cerebral, que a mulher deixou uma dúvida ali. O microfone pega aí, Mateus, atrás de você. Para tirar essa dúvida, se alguém tiver ainda algum resquício de dúvida a respeito disso. Há risco da pessoa estar viva na hora da retirada do órgão? Como é que é feito esse procedimento? Com certeza não, né? Com certeza não. Então, aquele comentando no início. Esse processo aí da determinação da morte encefálica é um processo extremamente rigoroso que não pode deixar margem nenhuma, 0% de dúvida. A gente já sabe por experiência quais são aqueles pacientes que estão no hospital, que estão evoluindo infelizmente mal. A gente atende o paciente não com essa intenção disso, a gente atende o paciente para que ele melhore, a gente fica contente de ver um doente que melhora. Infelizmente,
alguns doentes não acontece isso. E aquele doente que está vendo que ele está evoluindo mal, esse é aquele paciente que, como eu comentei no início, baseado em critérios clínicos e vários exames, determina essa morte encefálica. Então, e essa dúvida que aquela senhora estava comentando é muito comum. Às vezes a pessoa é desinformada, né? Então, assim, não conhece o processo. Então, tem que ser explicado pormenorizadamente para toda a família, né? Bem explicado, para não deixar dúvida nenhuma. A respeito deste assunto, o hospital está à disposição para tirar as dúvidas, né, doutor Matheus? Exatamente isso. E assim, alguém comentou, falar em casa, né, assim, dizer, olha, eu sou doador, apesar na própria família, né? Importante isso. Muito bem. Bom, agora deixa eu apresentar para vocês o nosso amigo, já virou amigo, né, o Alexandre, que ele é publicitário, tritransplantado, é uma palavra que você tem que falar bipausadamente, tritransplantado, quase um trava-línguas, e para falar sobre essa história, como é que é isso, para quem ainda não te conhece, Alexandre, como é que você conseguiu isso, e como é que você está vivo aqui com a gente até agora? Boa noite. Boa noite, Alexandre Barroso. Muito obrigado pela presença de cada um. A razão principal é o milagre. E já que estamos aqui falando dentro de um momento de fé, dentro de um momento de religiosidade, é muito gratificante perceber hoje uma unidade nesse discurso. Porque de fato é responsabilidade de cada um de nós, mas fundamentalmente de líderes e principalmente dos líderes espirituais, religiosos, levar essa fala, levar esse depoimento de amor mesmo, entregar amor para tanta gente que vocês podem influenciar. Eu sou resultado da fé, eu sou resultado do trabalho de cada um da CIDOTS, da Organização de Procura de Órgãos, que eu sequer conhecia durante o meu período. Eu de fato não tinha nem pensado nesse tamanho de estrutura, nisso tudo que acontecia por trás. Há 2 anos eu estou envolvido, eu sou voluntário, junto às secretarias, já a Secretaria Nacional de Transplante, as estaduais, principalmente a OPO de Londrina, a Organização de Procura de Órgãos, e as CIDOTs. Eu vou dentro dos hospitais, eu vou voluntariamente às famílias, às igrejas, eu estou disponível a qualquer momento, em qualquer segmento, para ir lá dar o meu depoimento e falar de fé. O meu caso foi um caso bastante singular, de fato. Eu contraí uma doença chamada hepatite C. Eu não sei se vocês conhecem o assunto, mas a hepatite C deve ser levado muito a sério, e espero que vocês conversem também sobre isso com seus médicos e que façam algum tipo de pedido de exame para a hepatite C, que é uma doença que não avisa. Eu tinha a doença e acabei contraindo a doença, nem sei como, não é sexualmente transmissível, a C especificamente não teria sido talvez um dentista, algum contato com sangue, cutícula, para as mulheres principalmente, cutícula. O vírus pode estar no contato com o sangue e ele vai permanecer naquele aparelhinho de tirar a cutícula durante 48 horas. Então, se você vai na sua pedicure e ela utiliza em alguém que possa estar infectado, imagine 48 horas depois quantas pessoas ela atendeu e quantas pessoas podem ter sido contaminadas e não sabem. Isso durou para mim 20 anos. Eu não sei de onde veio a contaminação, mas ao longo de 20 anos eu tinha a hepatite C. Quando descobri, o dia que descobri por conta de uma cólica. Eu tinha uma cólica e foi recorrente, 2, 3, 4 semanas, cólica, muita dor. E aí eu comecei a comentar isso em casa: olha gente, eu estou com cólica, bom, vamos procurar um gastroenterologista.
procuramos um médico que trata desse assunto, e quando eu cheguei lá, ele identificou, eu tinha o olho amarelo, o fundo de olho amarelo, me perguntou sobre a urina, e a urina era escura, mais escura do que o normal, porque quando o nosso rim está funcionando, quando o nosso fígado está funcionando, a urina em geral é branquinha. Quanto mais límpida ela for, melhor. É assim que o corpo fala com a gente tem que perceber essas coisas. Bom, o diagnóstico foi um diagnóstico bastante assustador naquele dia, porque eu cheguei lá, eu era ciclista, jogava futebol, surfava, tinha 40 anos de idade, estava no plena forma, no auge da minha idade, e quando cheguei lá, não imaginava que eu pudesse ter o que tinha. O diagnóstico foi necrose, fibrose, putrefação do fígado e 3 nódulos de câncer. Putrefação é aquela carne preta que de vez em quando vocês veem por aí, quando ela não está no refrigerador, ela fica preta. Putreficou. Esse era o meu fígado. Fibrosado, necrosado, putreficado e com 3 nódulos de câncer. Não bastava, está ruim, estava bem ruim. Previsão de 7 dias. Era uma quarta-feira, eu passei a fazer meus cálculos de vida com o ponto de vista de alguém que daqui a 7 dias provavelmente não vai resistir. Eu acabei, por obra da fé, do acaso, de orações, eu nem era um ferrenho, eu sou católico, mas eu não era um ferrenho seguidor, não estava lá os domingos todos na igreja, mas as orações vieram de todos os segmentos. E aí eu comecei a aprender um pouco disso lá dentro do meu caminho de morte. Aprender um pouco sobre fé, sobre religiosidade, acabei me tornando um universalista, seria esse talvez o nome, porque eu acredito em todos os movimentos e segmentos de fé, e que todos eles estiveram ao longo do meu caminho na minha porta. Apareceu gente de tudo quanto é lado para trabalhar em meu favor, não só os médicos, como também as religiões. Foi muito legal. Eu consegui durar, eu não fiz a conta, é uma bobagem minha, eu devia ter feito, mas eu não sei quantas quartas-feiras foram, mas eu durei 4 anos internado dentro do hospital. Eu fiz 11 cirurgias corretivas, porque fui tendo falências múltiplas de órgãos, fiz 11 cirurgias, tive 21 intercorrências de coma encefálico, porque quando a gente perde as funções do rim, começa a ter do fígado, começa a ter as falências, perdi os rins, passei a ter barriga d'água, aí passei a ter hérnia na barriga d'água, então eu era moço com uma barriga, mais uma hérnia, não fazia xixi, e passei 1 ano e meio sem fazer xixi. Consequentemente, eu tinha aqueles líquidos todos dentro do meu corpo, e eles não trabalhando como deveriam. Tem um momento, que talvez depois o doutor possa contar o que é isso, mas ele sobe o líquido. No meu caso, um pouco dele, muito dele entrou uma vez no meu pulmão, então eu tive derrame pleural, só de bobagem. Entre as 11 intercorrências, eu comecei a morrer por asfixia. Foi a primeira vez que eu comecei a morrer, literalmente. Aí corre, entra, faz um procedimento para eu não morrer afogado. Foram dias dentro de uma UTI, morrendo afogado. Bom, nos 21 comas, esse líquido sobe e bate no cérebro. E quando esse líquido bate no cérebro, dá um estado chamado encefalopatia, é isso? Encefalopatia, que é o coma cerebral. Você fica literalmente tetraplégico, no meu caso, mas só que em pé. Então eu não conseguia, eu pedia para o movimento, anda Alexandre, e o Alexandre não andava. Uma vez eu fiquei num banheiro, 4 dias no banheiro, preso,
4 horas no banheiro preso, porque entrei no banheiro, tranquei o banheiro e deu encefalopatia. Eu fiquei olhando para aquela maçaneta 4 horas. Pai, eles abre a porta. E como é que abre? Todo mundo lá de fora, eu do lado de dentro. Não abre, não me mexia. Estava tetraplégico em pé. É uma loucura, é uma demência. Quase um Alzheimer, deve ser algo parecido. Então eu fui passando todas as experiências possíveis dentro deste processo dos 4 anos. Não feliz com ter tudo isso, recebi, acho que no segundo ano, em 2008 começou, em 2010 eu recebi o órgão. Puxa, queria falar um pouco do primeiro órgão, a espera. Como eu só tinha 7 dias, vocês podem imaginar o que é esperar 7 dias? 7 dias. Eu queria até saber se algum de vocês já pensou o que você faria se você só tivesse 7 dias. Foi esse o meu primeiro pensamento. O que é que eu faria com os meus 7 dias? Bom, eu decidi que eu faria qualquer coisa para sobreviver. Qualquer que fosse a situação. Entre elas eu tinha uma possibilidade de receber um órgão de alguém que tivesse a doença de hepatite C e que fosse para o transplante, e ainda que aquele órgão estivesse doente, eu topei receber aquele órgão doente para eliminar o câncer, senão eu ia perder para o câncer. Esse é um procedimento muito raro, muito combinado, mas possível. Esclarecendo uma dúvida que corre na cabeça das pessoas, compra. Também pensei nisso nos meus primeiros 7 dias. Será que eu não posso comprar um órgão? Não pode comprar um órgão. E eu sei que não pode comprar um órgão, porque eu fiz tudo para comprar um órgão. Não dá para comprar um órgão. É uma fila séria, é uma fila honesta, não tem comercialização no Brasil, é feita pelo SUS, não tem manipulação. Como eles disseram aí, sobe, né? Vai para um sistema, não é isso? Vai para o sistema e a gente é sorteado. Então, sorteado não. Tem todo um procedimento, me põe numa condição de estar na frente ou de não estar na frente. Bom, o primeiro fígado eu recebi em 2010. E aí, achei que não tinha dado certo no primeiro dia. Na manhã seguinte que eu acordei, eu percebi que não deu certo. E, dito e feito, eu fiquei 8 meses com algumas intercorrências. Foi nesse caminho que eu aprendi a ficar nu. Alguém falou de nu aqui. Eu fiquei nu de verdade, no dia que eu tive uma infecção generalizada nos órgãos, porque estourou o canal da bilis. E eles tiveram que refazer a minha bilis, as vias biliares todas. Essa explosão infeccionou com aquele líquido sujo todos os meus órgãos. E então, pelado eu já estava, porque para você ir para a cirurgia, você passa os dias na UTI com uma batinha linda, meio mini saia assim. Aberta aqui atrás, padre, é uma loucura. Abertinha. É uma coisa ridícula. Então, quando a gente pensa, mas é necessário. Quando a gente pensa em humilhação, nas minhas primeiras quartas-feiras, eu deixei a humilhação de lado. E aí, nesse dia, eu fiquei nu. Tiraram todos os meus órgãos para fora, para limpar, um por um, e devolver para dentro. Foi a primeira vez que eu fiquei nu de verdade. Antes disso, eu estava pelado. Um ano e meio com esse rim, 8 meses com esse fígado, 8 meses de tentativa, consequência, não deu certo, e eu perdi o rim também, os rins. Então, feito o primeiro transplante, não deu certo, perdi os rins, 1 ano e meio de hemodiálise. 1 ano e meio de hemodiálise é para perder a fé.
Eu sei que quem tem problema de rim fica muito mais tempo do que eu, mas eu já não tinha um fígado. Agora também não tinha os rins. E quando eu cheguei na hemodiálise, fiz logo uma pesquisa, né? Olhei para o colega do lado, fulano, quanto tempo você está aqui? Ah, eu estou há 5 anos esperando um órgão. Vixe Maria, vou procurar um melhorzinho. Aí eu olhei para o da esquerda e digo, aí, meu irmão, quantos anos você está aqui? 9 anos. Quase que eu perdi a fé. Ali, quase que eu perdi a fé. Mas eu tinha uma família, eu tinha um monte de gente lá fora torcendo por mim. Eu tinha a expectativa de que eu poderia voltar, fazer mais e fazer alguma coisa por essa mesma causa. Eu sabia que tinham, como hoje eu sei que tem, 45 mil pessoas na fila esperando o transplante. Eu sei que tem 100 milhões de pessoas no mundo infectadas com hepatite C e eu posso ajudar para evitar que essas pessoas cheguem no transplante. Eu tinha que voltar de alguma maneira. Enfim, briguei para isso e comecei a ficar feliz, porque passou uma quarta-feira, passou outra quarta-feira, passou outra quarta-feira, comecei a perceber que oração, fé, amigos e alegria podiam fazer a diferença. Então eu comecei a brincar com a vida. Eu estou feliz porque eu passei quarta-feira, passei outra quarta-feira, passei outra quarta-feira. E assim eu comecei a traduzir a minha gratidão e a minha felicidade por todo esse trabalho e por todas essas orações e por todas essas religiões que torceram por mim, que trabalharam a meu favor. Eu comecei a retribuir com alegria. E comecei a perceber que fé e alegria ajudam a equipe, ajudam o paciente. Eu posso fazer isso por mim e passei a fazer também pelos meus vizinhos, que eram muitos que estavam no hospital e que eu conheci muitos durante 4 anos. Alguns faleceram, não deu certo, mas o período que passei com eles, trocamos alegria e fé. Um momento muito delicado e que comprova o trabalho dessa gente, o trabalho coerente, correto, lisura no trabalho de quem faz a captação de órgão, é que eu entrei num coma, fora os 21, eu entrei num coma morte de verdade. E eu fiquei 3 dias morto. Quando eu cheguei nesse dia no hospital, eu tinha saído no fim de semana, porque eu comecei a fazer com alegria, eu comecei a fazer pactos com os meus médicos. Então, já que eu estava morrendo, deixa eu ir no fim de semana até em casa, porque ficar morrer na mão de plantonista é chato, né? Então, morrer mesmo, deixa eu ir em casa. Quem sabe, se tudo der certo, eu prometo que na segunda-feira eu volto, e talvez eu volte mais feliz, porque eu vou ter contato com os meus filhos, com a minha família, com o meu cachorro, com o meu sítio, com o sol. E eles começaram a concordar. Numa dessas idas, eu voltei entrando em coma. E quando cheguei lá, 1h da manhã, na porta do hospital, a primeira enfermeira que me entrevistou perguntou: quais os remédios o senhor está tomando? Eu estava em pânico, completamente entrando em cefalopatia, sabendo que eu estava entrando em coma. Sei lá qual remédio que eu estou tomando. Aliás, não era eu que ministrava, não tinha a menor ideia do remédio que eu estava tomando, né? Aí fiquei paralisado, e fui desfalecendo, e nesse momento eu fui. E no que fui, fiquei ouvindo, sentindo, eu tinha olfato, tato e audição. E aí eu ouvi todo mundo dizendo os procedimentos, aí todo mundo correndo, bota na maca, pega o cara, corre no hospital, vai pelo corredor do hospital. Eu vi aquelas luzes passando e eles diziam com muita frequência: ele está morrendo, ele está morrendo, ele está morrendo. Eu apaguei. Quando eu acordo de novo, sei lá quanto tempo depois, que eu na verdade não acordei, porque morto não acorda, né? Eu não acordei.
Eu estava em coma e comecei a perceber a coisa lá fora e comecei a raciocinar morto, como se morto estivesse. Isso é bem divertido, porque está morto, né? Não pode fazer nada, não reage para nada, não tenta nada. Mas bacana porque como eu ouvia tudo, percebia tudo, eu sei até o que vão dizer de mim depois que eu morrer. Porque um monte de gente conversava ali do meu lado, falavam de tudo. Ah, ele era bacana, outros diziam, ah, não, ele era um covarde, ah, não, ele era... E eu lá, ouvindo toda a conversinha, mas não podia reagir porque eu estava morto, e acreditava-me morto. E estou trazendo isso para dizer que então, num determinado momento, veio o procedimento de morte cefálica. Quem sabe ele está em morte cefálica. E aí vieram as equipes e fizeram os procedimentos. Eu sei com detalhes onde eles são, eles fazem pela ponta dos dedos, bico dos seios e a sola dos pés, para que a gente tenha uma reação qualquer, dê sinal de vida. E foram feitos em mim pelo menos 3 procedimentos de morte encefálica. E eu lamento, sabendo disso, os caras me apertando todo, eu queria bater neles, né? Eu queria matar aqueles caras, mas eles apertavam, aperta ele e tal, dá tapinha nele, né? E o bobão lá dentro, morto, né? Como eu achava que estava morto, não reagia. Mas eu sou a prova de que eles fizeram os procedimentos. 2 dias depois entra um filho meu e diz: quando é que vocês vão desligar as máquinas? Porque papai não quer ficar nessa situação e a gente acha que tem que chegar o momento de fechar, de desligar as máquinas. E eu ouvi. E aí o médico que estava no plantão, onde o primeiro filho falou: não, você está louco, não tem que desligar a máquina. Ele está vivo, nós fizemos os procedimentos, ele tem funções cerebrais, o coração bate, ele respira, ele está vivo. E então eu escutei no 3º dia, eu escutei dizer lá fora que eu estava vivo. E aí ele veio a pergunta: o que eu estou fazendo aqui, gente? Sofrendo, tomando beliscão, deitado, 3 dias aqui dentro. Muito legal. Então, eu tenho a comprovação de que o transplante, a doação e os procedimentos das cidades, dos hospitais, dos médicos, é sério, é real, e eu me salvei por causa disso. Graças a Deus eles trabalham direito, porque senão eu realmente tinha morrido naquela ocasião. Esse foi o meu principal motivo de querer voltar, para explicar, para contar para as pessoas que isso é sério, para contar para as pessoas que a vida é muito melhor aqui fora. Eu tive a experiência, como todo mundo deve perguntar: então você saiu do corpo, foi lá, tal. Fui. Teve um momento que eu, de fato, morri, penso eu. É um momento que então eu não tenho audição, não tenho tato e que tenho certeza que é um momento de ausência total. Nessa ausência total, eu não saí de corpo, mas senti levitação, não senti. Não sei se alguém já tentou ficar sem pensar. Alguém já tentou? Alguém já ficou? Já ficou sem pensar? Tentou. Eu fiquei. Então, no que eu fiquei sem pensar por um período que eu não tenho quanto, certamente entendi que fui. Esse foi para um lugar de escuridão total, de ausência total. Seria o que seria o buraco negro, aquelas coisas que descrevem. A princípio eu achei que morrer ia ser bacana, porque eu ia encontrar meus pais, meus amigos, meus familiares, né? Vinícius de Moraes, tocar uma musiquinha, alguma coisa do gênero. Não encontrei nada disso. Eu encontrei um neutro, uma escuridão absoluta. Tive a sensação de que estava diante de Deus. Esse Deus que é inapalpável, porque nenhum de nós, até onde eu conheço, nenhum de nós apalpou Deus, teve de cara com cara. Eu tive de cara com cara porque estive de cara com a minha fé. Entendo que essa escuridão é a própria fé. Eu estava com Deus em mim naquela escuridão. Quando a gente ascende até você mesmo, no teu limite do nada,
então você encontrou Deus. Porque Deus está entre nós. Deus está dentro de nós. Eu tive lá com ele. E aí, ainda raciocinando, disse a ele: olha, Deus, estou achando isso tudo muito chato, longo e demorado e dolorido, porque os caras me apertavam, lembra? Não quero, eu quero voltar. Se você é Deus e eu estou diante de você, e eu creio que estou diante de você, eu quero voltar. 3 horas depois eu acordei, de fato. 24 horas depois eu saí do hospital. Bom, eu acho que estive com Deus, eu torço para ter estado com Deus, e eu acredito piamente que em qualquer que seja a linguagem, eu acessei a espiritualidade. Sou gratíssimo por isso. Depois disso, muito tempo depois, eu acabei sendo contemplado novamente por um fígado e um rim de uma mesma pessoa, uma criança, uma menina. E 1 ano e meio, 2 anos depois, eu consegui a cura da hepatite C através das drogas efetivas que a gente tem que tomar para eliminar a doença. O câncer eu eliminei no primeiro fígado, e a hepatite eu fui eliminar 1 ano de descanso e depois mais 1 ano de quimioterapia. Então, em 4 anos de hospital, 2 anos de quimioterapia, eu entrei em 2008 e findei a doença em 2014 e me livrei desse momento dramático graças à doação de órgãos, graças a cada um de vocês que fala disso, que pensa nisso, que está aqui por causa disso, graças a essas equipes que estão aqui com a gente, graças a vocês que pensaram nisso, falaram disso, e os médicos fundamentalmente. Então quero aqui agradecer a cada um de vocês e fazer uma única provocação. Pediria que vocês, entre vocês, levantem as mãos as pessoas aqui que são doadores de órgão. Bastante, hein? Ou tem um monte de gente mentindo, ou a gente tem uma boa perspectiva disso. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Quantos de vocês falou isso para sua família em casa? Nossa, que legal. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou à disposição. Eu queria que vocês, isso é um debate, eu queria que vocês fizessem perguntas, se vocês quiserem. Eu estou super à disposição para colocar para vocês tudo que vocês quiserem. Eu sou um voluntário eterno desta causa. Muito provavelmente eu devo ter sido escolhido para voltar, para poder estar aqui e levar sempre a mensagem positiva, de fé, de felicidade e de amor pela vida. Eu tenho amor pela vida, eu tenho amor por vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Alexandre, mais uma vez a sua participação. Realmente só vem enaltecer a causa. Só vem enaltecer a causa e as pessoas também participando. Vamos aqui também agradecer a participação dos nossos amigos internautas. Você que é internauta, né? Somos crianças, somos peraltas, né? E depois você cresce, você vira internauta e agora tritransplantado. Eu estou ressignificando a minha vida. E como é que as pessoas falam contigo também pela tua página? Eu estou escrevendo um livro, eu levo tudo para gaiatice, né? Eu gosto mais de pensar que a vida pode ser melhor se a gente for mais feliz. Chega de rabugice. Então eu escrevi um livro que está ficando pronto agora, provavelmente no fim do mês. Ele chama-se A Última Vez que Morri. Porque como foram muitas, eu só consigo falar nesse livro sobre a última vez que eu morri. Me preocupei em falar dessa forma. E esse livro também está no YouTube e todo mundo pode encontrar, então fica fácil, A Última Vez que Morri, com Alexandre Barroso. Entra no YouTube e vai encontrar. Eu estou na rede, no Facebook, e com o nome de Alexandre Barroso, tem 2 contos, um oficial chamado Alexandre Barroso Oficial. É legal vocês entrarem, dividirem, perguntar,
criticar, dizer que é mentira, pode tudo, porque eu acho divertido poder convencê-los da minha realidade de receptor de órgão. E para finalizar, que eu tinha esquecido, Juan, né, Juan? Mas um dos anjos que me ajuda, eu vou botar aqui algumas imagens da situação que eu fiquei. Esse sou eu no que eu chamei a fase casusiana. Quem viu aqui o Cazuza com AIDS, sabe que ele ficou com 30 quilos, marronzinho, mas feliz, que nem ele. Ali era a fase casusiana para vocês verem um pouco que eu fiquei. Vai, Juan. Vai vendo. Esse cara sou eu. Vai, Juan. Minha fase Chico Xavier. Já que estamos falando aqui em se tratando de religiosidade, eu vivi na pele, Chico Xavier. Olha lá. 35 quilos, eu tenho 83 hoje. 35 quilos, usava óculos escuros para não ser reconhecido, porque ninguém fica pedindo autógrafo. Vamos lá de novo, vamos. Quando eu fiquei velhinho, pouco antes da última vez que eu morri, bem velhinho, eu boto aí que é a minha fase de 89, vai, Juan. Couro e osso. Para quem é enfermeiro, tem enfermeiro aqui? Tem alguém que trabalha na saúde aqui? Quantos de nós? Só vocês? Curiosidade. Lembra que vocês dizem que o paciente não pode tomar banho com catéter pendurado? Eu não só tomei banho, como fui para a piscina com catéter. Porque eu estava morrendo, gente. Estou morrendo, vou morrer quarta-feira. Eu vivi muito feliz até terça-feira. E tomara que na quarta eu amanheça vivo, e se eu amanhecer vivo, problema seu. Eu fiz a minha parte, fiquei feliz, aberto, me diverti até terça-feira, amanheci quarta-feira com os exames todos alterados. E aí, por favor, né, doutor? Resolve a parada. Vamos lá, vai, Juan. Vai mais uma. Essa é a minha farmacinha particular. Eu acho que todo mundo aqui deve ter um pouco de remédio em casa. Por favor, não ministre remédios sem autorização do médico, sem consulta prévia, sem que ele faça isso. Esses todos são ministrados pelos meus médicos. Eu ainda vivo e sobrevivo à base de remédio. Óbvio, eu tenho que tomar os imunossupressores que vão enganar o meu corpo, e eles acham, o corpo passa a entender esses órgãos como meus órgãos. Então eu tomo 12 remédios diários, felicíssimo. Eu adoro os meus remédios. Vai, Juan. Anjo Juan. Essa é a cronologia. 2008, quando eu contraí a doença, quando eu descobri, olha lá, amarelinho, né? Parecia que eu estava chapado, né? Chapadão do Tracolino, não era não. Não era chapado, era doença. Em 2009, eu não só tive na fase Chico Xavier os 35 quilos, eu tinha 15 litros de barriga d'água que eu retirava uma vez por semana. Portanto, eu mantinha meu corpo em cadeira de roda, mas até na cadeira de roda eu não conseguia sustentar o meu corpo. Então, eu fui obrigado a usar cadeira de roda e bengala. Em 2010 eu estava velhinho, em 2011 eu parti para a ignorância. Vamos ensinar minha filha, fiz um dos últimos desejos. Eu queria ensinar minha filha de 7 anos a nadar. E me dei esse direito de ir lá ensinar a nadar com catéter. Vamos lá, as duas últimas. Então, para vocês verem, couro e osso. Como eu disse, 35 quilos, barriga d'água e uma hérnia. Não basta ser feliz com uma barriga d'água. Ainda tem uma coisa do lado de fora que depois eles me mandaram fazer outra cirurgia. Olha o estado do galã. Por isso que eu uso óculos escuros, para não ter que dar entrevista. Não
Vou ficar assim. Vamos à última. Alexandre Barroso, à sua disposição, hoje, vivo, assim como estou. Forte, vivo, fazendo esporte, amando a vida, grato e muito grato a todos vocês. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Pode deixar o microfone lá. Pode deixar o microfone lá. Agora é o momento que nós abrimos as perguntas aí para a plateia. Nós temos microfones que estão aqui com a Suzy, microfone aqui na frente, viu, Suzy? Tem pessoal já que está querendo fazer pergunta. Vamos abrir até um certo tempo. Aí vocês digam o nome, por favor, e para quem é a pergunta, e façam uma pergunta. Boa noite, meu nome é Rélia e a pergunta é para o doutor. Eu queria saber se órgão tem idade e tem idade para se doar órgão. Se tem o quê? Órgão tem idade. Depende, se for uma criança muito pequena, não pode doar para uma pessoa mais velha, ou mais velha não pode doar para uma criança. Olha, a gente usa, o pessoal da organização usa muito o peso do doador e do receptor. Existe, claro, alguns órgãos que determinada idade não dá para ser doado, mas assim, uma boa parte, e essa idade foi se estendendo. Hoje nós temos órgãos de pessoas que podem doar até os 80 anos de idade. Mas o que é muito usado, o Fernando também tem uma experiência grande, é o peso do doador e o peso do receptor. Às vezes até temos com o coração, mas o peso não bate. Obrigada. Boa noite, meu nome é Ana, sou estudante de técnica de enfermagem na Escola Alvo, e a minha pergunta é para o senhor, doutor, vamos se pôr na seguinte posição: eu sou doadora de órgãos, a minha família, vamos dizer assim, que metade da família sabe, certo? E eu ia falecer, e a minha família imediatamente já toma a posição de não, a gente não quer que ela doe os órgãos. O que vocês vão dar prioridade? A vontade de quem faleceu e que vai doar esses órgãos, ou da família que é contra? Como que é esse processo? É uma pergunta bem interessante isso aí. Aí nessa situação a gente usaria na entrevista familiar o seu desejo enquanto vivo de ser doadora para tentar convencer a família, mas a posição da família é soberana, mesmo que a pessoa tenha dito para a família, olha, eu sou doadora, mas se a família não consentir, não tem jeito, assim, a família que decide, né? Os parentes em primeiro grau, primeiramente, né? A esposa, né? Depois os parentes em segundo grau, depois em terceiro grau, e tem que haver o consentimento da família. Então, mesmo que seja, mas a gente usaria a sua manifestação em vida para tentar convencer, mas olha, se ela pudesse falar, ela doaria os seus órgãos. E mais uma questão, como que é a condição de doação de vivo para vivo? Como é que é esse tratamento? Existe alguns órgãos que podem ser doados. Aí assim, existe primeiro a tipagem sanguínea, existem vários exames que são feitos, né? Mas daí é um processo diferente, né? Mas existem também critérios para isso. Geralmente são parentes, são irmãos, o pai para o filho, geralmente, mas existem também doações que não são parentes, né? Aí é um processo diferente, porque aí é um doador vivo, mas envolve também, existe critério para isso, né? Vários exames, tem que haver histocompatibilidade, são exames que são feitos, né? Para ver a compatibilidade dos órgãos, são fígado, rim, né? São esses órgãos que são doados. Obrigada, doutor.
Bom, boa noite, meu nome é Renata, eu sou estudante de enfermagem da FAP. Eu quero perguntar para a questão espírita. Por exemplo, uma pessoa tem um espírito, vai estar recebendo a outra pessoa, a receptora está recebendo um órgão. O espírito dessa pessoa vai estar em outra pessoa? Como que é a visão espírita? Se você puder me explicar, por favor. Renata, por isso, indo ao encontro da posição do Padre Lino, é muito importante a posição de doador, de ser voluntário. Então, uma vez que eu sou voluntário, que o doador é voluntário, isso dificilmente vai acontecer, porque ele já tem plena consciência do seu ato enquanto vivo. Então é respeitado a vontade da pessoa que está partindo exatamente por causa disso. Porque é aí que poderia haver a rejeição por conta do espírito, que muitas vezes estaria fazendo algo contra a vontade. Então, por isso que é respeitado a vontade do doador. Que aí dificilmente aconteceria essa rejeição, porque haveria até um componente a mais para prejudicar o andamento desse processo de adaptação. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Vanessa, sou estudante técnico de enfermagem pela Escola Alva. E eu gostaria de saber assim, se tem uma idade mínima para uma criança que vem a óbito doar os órgãos, porque a gente sabe que a criança está em fase de crescimento ainda, os órgãos estão se formando, e qual a idade mínima que pode essa criança ser doadora? Idade mínima, a gente diz o seguinte: primeiro, qual é a idade mínima para se fazer um diagnóstico de morte encefálica? Hoje, o Conselho Federal de Medicina estabelece que são 7 dias de vida de uma criança a termo. Ou seja, uma criança que nasceu com 31 semanas, ela é pré-termo, nós teremos que esperar ela completar 37 semanas mais 7 dias de vida para se fazer